Olá pessoal, tudo bem? Venho trazer para vocês hoje um comparativozinho que vocês gostam, que eu sei, de perfumes árabes inspirados em perfumes de nicho ou perfumes mais caros, né? E hoje o que eu venho trazer para vocês aqui, rapidamente, minhas impressões sobre o Afternoon Swing e dois inspirados, que são o Limone e o Jean Louis Azuri, tá pessoal? O Limone e o Afternoon Swing eu conheci por splits. E o Jean-Louis Azuri, que é esse frasquinho aqui, ó, eu peguei pelo eBay, tá? Veio da China e tal, paguei imposto. Acho que eu fiz o unboxing, não sei se eu já publiquei, acho que eu nem editei. E é isso. Eu tô um pouquinho receoso com a qualidade desse perfume, se ele é o Jean Louis mesmo, o original, mas eu acho que é da Maison Alhambra. Pelo que eu senti, é um perfume que tem uma semelhança muito grande, já vou antecipando, né? Eu acho que não é falsificado, não. Mas sem querer antecipar demais, fica aí até o final, depois da vinheta, pra gente conversar um pouquinho mais sobre esses perfumes. Bom, pessoal, o perfume que reboca aqui, que dá o tom dessa conversa nossa, é o Afternoon Swing. O Afternoon Swing é um perfume da Louis Vuitton de 2019, um perfume bem cítrico, que eu acho que a ideia que ele tenta passar é de um mergulho em uma piscina bem azul, bem fresca, num resort, no verãozão, né? Eu acho que é essa a ideia. É um perfume de construção relativamente simples, é um cítrico que vai ter uma pegada um pouquinho adocicada, como se fosse de cítricos mais adocicados, ou uma laranja mais adocicada, ou uma bergamota mais adocicada, enfim. Então ele passa um pouquinho de uma sensação quase frutal, mas é cítrico, citricão mesmo. E um pouquinho do gengibre. Então faz um acorde muito agradável, muito competente, tá? E de uma qualidade de nota muito boa. Eu não sei se ele justifica o preço cobrado, porque ele é relativamente simples, ele não é um perfume que tem grandes evoluções, e a performance dele também não é assim avassaladora, não. Ele não é um perfume que projeta tanto assim, e também não é um perfume que dura tanto na pele. 6 horas na minha pele foi o que ele durou, tá, pessoal? E projeção próxima ali, não foi nada assim tão avassalador, não. Agora, é um cheiro muito agradável, um cheiro muito competente. Vamos ver agora com essas duas opções de inspirados, se justifica pagar o que o Louis Vuitton cobra, tá, pessoal? Vamos começar aqui, o Afternoon Swing. Eu tinha acabado de borrifar ele aqui na fitinha, que eu gravei uma outra resenha que eu falei dele agora. Mas aqui, para vocês aqui, vamos falar um pouquinho. Vamos borrifar aqui para vocês na minha fitinha. Até o nomezinho aqui, Afternoon Swing. Na minha fitinha personalizada. É muito gostoso. Sentindo aqui. Na saída, ele parece que vai entrar alguma coisa um pouquinho floral. E parece, aqui não estou sentindo, mas eu lembro de ter notado na pele, parece que vai um pouquinho para o sabonetado, mas não vai, é citricão mesmo, um cítrico mais adocicado. E essa sensação de que vai para um floral talvez seja a própria bergamota, que às vezes ela é trabalhada para ficar com a sensação, um aspecto um pouquinho floral. Mas ele não vai ser floral, é citricão. Muito gostoso, perfume realmente muito gostoso. Bom, vamos para os dois inspirados então. Jean Louis, difícil Azuri, difícil de achar no Brasil. Ele chegou para mim a um preço final de 200 e poucos reais, com imposto e tal. 200 e poucos reais. Depois eu vou colocar por escrito aí o valor certinho, tá, gente? E vamos lá, vamos logo para o cheiro. Eu não vou ficar falando de pirâmide olfativa nem nada, não. Vamos ver se interessa. O que interessa aqui é o cheiro.
É muito gostoso também. Ele tem um cheiro bem cítrico também. A gente sente, eu salivei aqui. A gente sente essa mesma sensação de que vai para o floral, mas também não vai. Com essa sensação de quase floral, ele quase vai também para um lado de algum chá. Mas o resumo é que ele é um citricão também, se assemelha bastante ao Afternoon Swing. Ele também é um perfume que não projeta tanto assim, projeção moderada. Eu acho que em performance ele é bem parecido com o Afternoon Swing, tá, pessoal? Também não vai passar muito das 6 horas. Mas ele não é um perfume apagado, ó, tá mais gostoso. Tem semelhanças claras. Dá para saber que é um perfume inspirado. E performance bem semelhante, tá, pessoal? Sendo que aqui o custo do Jean Louis ficou 10%. Não lembro se o preço de 2.000 e pouco do Louis Vuitton ou de 200 ml ou de 100 ml. Mas enfim, de 10% a 20% do custo. Eu acho que não justifica você comprar o Louis Vuitton, a não ser que você seja um cara que tem muita grana, realmente prefere comprar as marcas originais, digamos assim, né? Não que o perfume seja falsificado, porque ele não diz que é um Louis Vuitton, mas ele é claramente inspirado. Se você tem muito dinheiro, se faz questão do uso da marca, de colecionar a marca, se não é problema para você, vai no Louis Vuitton, que é melhor. Louis Vuitton é melhor, não vou dizer que o Azul é melhor que o Louis Vuitton. Mas se você não sobra dinheiro, você não está rasgando dinheiro, eu não acho que justifica pagar o que o Louis Vuitton cobra, sendo que o Azuri já chega tão perto assim. Eu já estou dando minha conclusão no Azuri, mas antes vamos para o Limone. Bom, agora vamos para o Limone, tá, pessoal? Também não vou ficar falando de pirâmide olfativa, não. É inspirado no Afternoon Swing, assim como o Azuri é. Então tentam ir no mesmo caminho. Vamos lá. Ele não sai tão parecido com o Afternoon Swing. Ele tem um quê aqui até do outro Louis Vuitton famoso, que é o Pacific Chill. Ele me remeteu um pouco a essa pegada um pouco mais frutada, um pouco floralzinho. Eu acho que ele me remeteu mais ao Pacific Chill que ao Afternoon Swing. Tá no meio do caminho. Salivando aqui. Ele fica mais no meio do caminho, tá? Tem um pouquinho mais adocicado. Ele tem um pouquinho mais de adocicado. Eu não percebi aqui o gengibre, nem esse aspecto de chá. Ele ficou ali, no meio do caminho. Ele tem um pouco de Pacific Chill aqui. Tem um pouco de Afternoon Swing. De Pacific Chill. Então ficou mais entre o Afternoon Swing e o Pacific Chill. É inspirado no Afternoon Swing, não tem dúvida. Mas tem algo um pouquinho mais adocicadinho, tem algo um pouquinho floralzinho que me jogou também para o Pacific Chill. É isso. Performance dele. Eu achei ele com a performance mais baixa que o Jean Louis e, consequentemente, mais baixa que o Louis Vuitton. De duração na pele, até chega perto, porque todos são mais fraquinhos, tá? Se os outros chegaram em torno de 6 horas, esse aqui chega em torno de 5 horas. Mais ou menos isso, não passa de 5 horas, não, mais ou menos isso. E a projeção, também percebi a projeção dele um pouquinho mais fraquinha, tá, pessoal? Mas muito cheiroso também, com essa diferença no caso do Limone, que ele é um cheiro um pouquinho, vai um pouquinho além do cítrico, com gengibre, traz um lado levemente adocicado a mais que o da laranja doce do Afternoon Swing, do cítrico doce do Afternoon Swing, que parece que é um pouco mais doce, um pouco mais frutado.
e um pouco mais floral. Resumindo, também é muito gostoso, também é muito mais barato. Vou deixar aí o preço aí, não lembro de qual, eu splitei em grupo de split. Mas é muito mais barato que o Afternoon Swing. Entre os dois, Limone e Azure do Jean Louis, se você quer um perfume que vá na direção do Afternoon Swing, não tenho dúvidas, não tenho dificuldade para dizer que o Azure ele vai mais na direção. Até o frasco, né, gente? O frasco é bem inspirado mesmo, ele não nega. Ele vai lembrar mais o Afternoon Swing, não tem dúvida. Inclusive, é muito semelhante na questão da performance também. Então, praticamente, não é que é igual, mas é um perfume que vai muito na mesma linha. O Limone, ele tem um pouquinho de diferença. Ele vai na mesma linha, é um perfume de proposta semelhante, ocasiões de uso semelhante, tudo ok, mesmo tipo de uso, tal, cítrico também, mas ele talvez agrade um pouquinho mais quem gosta de perfume mais floral e mais adocicado. Ele não é só o cítrico, ele tem um meio do caminho aí entre o Afternoon Swing e o Pacific Chill. Minha impressão, tá, pessoal? Não estou tirando isso de site, de resenha, de ninguém. Foi o que eu senti na pele, foi o que eu coloquei nas minhas anotações e é o que eu estou sentindo neste exato momento aqui na fita olfativa. Então os dois para mim são muito gostosos, os dois valem muito a pena, tanto o Limone quanto o Azure Jean Louis da Maison Alhambra. Sendo que o mais parecido com o Afternoon Swing, se esse fosse o objetivo, é o Azure da Maison Alhambra. Tá legal? E essas foram minhas impressões, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, não esquece de dar o seu joinha, deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Um grande abraço e fica com Deus. Tchau, tchau.